Não Queimes a Pestana, o podcast de tecnologia em português. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Não Queimes a Pestana. Hoje vamos trazer aqui mais uma vez a primeira pergunta pessoal sobre os autores e vamos ser mais musicais desta vez. Qual é que é a banda que mais vos marcou assim na vossa juventude, naquela adolescência, dos 15, 16 anos? David? Olha, tive várias referências, mas talvez aquela que eu me recordo mais nessa época tenha sido os Green Day, não é? Na altura o punk rock estava na moda e enfim, estava bastante conectado e era um grupo que eu ouvia com muita regularidade naquela época, então talvez tenha sido a banda que mais me influenciou nessa altura da minha adolescência. Fixe. Renato? Ora, vai ser uma pergunta um bocado complicada. Porque na altura estava com a mania que era guitarrista. Aqui ainda tem essa mania, mas pronto. Sim, ainda tenho, mas tipo, é mais guitarra distante do que guitarra de prática. Mas acho que Tool, claramente, foi a coisa que mais me impactou e ainda me impacta. Aliás, com o recente álbum que eles lançaram. Okay. Muito bem. Já não é tanto uma coisa que seja muito próxima de mim, mas a banda da minha juventude foi, sem dúvida nenhuma, os Violent Femmes. Punk rock. Eu achava que ias dizer Celine Dion ou uma coisa assim. Sim. Eu tenho diversas imitações de Celine Dion com esta minha voz. Eu sei. Gostava de ter um desses áudios que pudesse compartilhar. Boa. Ok, então vamos aqui passar aos temas deste episódio. Começávamos desta vez com o Renato, e então com o dilema utilizar laptop versus tablet. Como é que é essa guerra, pela tua atenção? Ora, lembro-se de eu ter dito que eu tinha uma buzzword? Ora, vejam, comecei com a mesma buzzword. Isto tem a ver com também um pouco o conflito daquilo que tu acabas por utilizar talvez para o trabalho contra a nível pessoal. Assim, a nível trabalho, sem sombra de dúvida, o portátil, pelo menos para mim, é aquilo que acaba por ser a ferramenta de eleição. Se bem que, por exemplo, se vou para uma reunião, especialmente naqueles primeiros contactos, até faço o oposto. Não levo portátil e levo um tablet mesmo para me obrigar, inclusive, a ter mais atenção com quem eu estou a falar. Para não ser aquela coisa grande no meio, levantada, que faz uma divisão entre tu e o outro interlocutor. Mas, realmente, para a utilização em casa, eu tenho vindo a notar cada vez mais, e estamos a falar de um conceito que para mim já tem anos, que eu chego com a mochila ou com a mala, vai dependendo das fases, pôs o portátil e basicamente ele ali fica. Para utilizar em casa, só acabo por utilizar o tablet. Seja para ir à net, seja para responder, obviamente, a mails pessoais, seja até mesmo para fazer brincadeiras de cartoons e escrever, neste caso, eu uso um iPad Pro. Eu alcunho de prancha de skimming, porque é um dos de 12.9. Mas não haja dúvida que, por exemplo, ver uma banda desenhada da Marvel é outra coisa. Mas realmente o dispositivo, para aquelas coisas que são aquelas mais triviais de utilização de casa, até mesmo depois para as integrações com o HomeKit e para mais com estas brincadeiras dos comandos por voz, é mais que suficiente. Inclusive, posso chegar um pouco mais para lá, que é o que me leva a levantar este tema. Por exemplo, não para mim, neste meu caso, por causa da geração que eu tenho do iPad, mas a Apple, semelhantemente ao lançamento que eles fizeram para o Mac Pro, uma espécie de, por exemplo, queres umas rodas, paga $800.
lembraram-se, queres um teclado, paga $300. Pá, mas a verdade é que o raio do teclado, eu olho para aquilo e, É lindíssimo. epá, para além de ser lindíssimo, aquela brincadeira, pronto, se fosse metade do preço, eu ficava super contente e se calhar até pensava em trocar o dispositivo. Porque a maneira como ele, pelo menos aparenta, no marketing maravilhoso que eles costumam fazer, de segurar o dispositivo, de poderes inclinar como quiseres inclinar, parece que o próprio tipo de toque das teclas e tudo. E, atenção, eu sei que isto é perigoso dizer, mas tem um trackpad, que é para aquelas coisas muito básicas, como por exemplo agora estas novidades, que lá está, também levam ao tablet a ser cada vez mais interessante. Por exemplo, a entrada do Photoshop nativo a funcionar, nativo, ou seja, com algumas coisas cortadas, mas já podes fazer alguma coisa, por exemplo, a nível do Photoshop, trabalhar nestes dispositivos. Eu realmente noto e sinto que acabo por um bocado de ceder essa tendência de realmente acreditar que o tablet, de alguma forma um pouco trabalhado, consiga realmente substituir imenso o laptop. E ainda posso ir mais para lá, que é, podem-me vir a dizer, ok, mas eu para desenvolvimento, pá, eu preciso do computador. O computador é o que faz sentido para programar. Eu digo mais ou menos, porque dependendo, obviamente, da linguagem de programação e do tipo de projeto que estás a ter. Pá, mas eu, por exemplo, muitas das coisas que eu tenho em casa, que é falar com um Raspberry Pi, muito pequeno desenvolvimento web ou o que for, tu tens aplicações que, obviamente, quem está a trabalhar e tem o poder é onde tu estás a ligar. Mas tu fazes essa ligação remota e consegues fazê-lo, pelo menos nem que seja uma lógica de desenrascanço rápido, muito facilmente com este dispositivo que faz com que o próprio portátil comece, é necessário, é óbvio, mas começa a desfalecer um pouco para estas utilizações alternativas que tu tens. E pronto, e realmente nesse sentido eu confesso que começo a ceder. Aliás, também posso partilhar aqui um outro tema que é, eu antes de ter este iPad, esta prancha de skimming, eu tinha a prancha de skimming na versão 1.0, que era um Surface. E continuo a tê-lo cá em casa. Eu considero que ele é muito interessante a nível de pisa-papéis. Porque... Não, muito francamente, porque assim... Eu utilizava, de facto, para o meu outro hobby que eu tenho, que agora está um bocadinho parado, mas eu gostava muito de utilizá-lo pelo tema de a caneta. Epá, a caneta, para mim, o funcionamento decente da caneta num dispositivo deste género é importantíssimo, porque eu sempre gostei muito da interação que eu tinha com o papel, a intimidade com o papel. Não, e nesse sentido, tipo, por exemplo, quando tu vais a uma reunião, poderes apontar, poderes desenhar, às vezes até é interessante, metes o dispositivo em cima da mesa, desenhas e toda a gente interage com o toque, é uma interatividade muito interessante. E de facto o Surface, sendo um computador com uma capacidade de toque, e na altura a Apple não tinha canetas, era só compravas coisas a nível Bluetooth, que era para desenrascar. Steve Jobs ainda estava vivo. O Steve Jobs mais ou menos depois acho que lá foi cedendo. Mas realmente é um dispositivo que fazia muito sentido. Mas confesso que, passado uns anos, como qualquer Windows que pronto, vai degradando um bocadinho a performance um bocadinho mais depressa do que, por exemplo, o mesmo value for money a nível de Apple, sejamos francos, acabei por ceder e disse, isto vai ser a pior compra que eu alguma vez vou fazer na minha vida, é comprar um iPad Pro com caneta. Mas a verdade é que a partir do momento em que eu comprei, o Surface ficou chutado para canto e acabou por ser transformado. Volta e meia eu agarro nele, mas é mesmo muito raro e o iPad passou a ser o meu dispositivo principal. Desde eu ter na mesinha de cabeceira para acordar, até voltar a pô-lo na mesinha de cabeceira para dormir, é o dispositivo que, pelo menos em casa, acompanha-me mais que o telemóvel até. E pronto, é um pouco este o tema que eu tinha para pôr em cima da mesa. Se vocês partilham, se acreditam, se sou só um maluco por aqui. Acredito sim, tenho a experiência e posso até dar uma perspectiva de uma semaninha de utilização do novo teclado da Apple, porque comprei-o, já o tenho. Então, acho que realmente ele encurta a distância entre o tablet e o laptop. Vejo-me já em circunstâncias aqui em casa, mesmo até do ponto de vista de trabalho, andar mais com o iPad Pro e realizar até coisas de trabalho no iPad Pro, pelo facto de ter pronto, enfim, todas as possibilidades que agora o trackpad também
te permite, não é? Sobretudo temas, por exemplo, como já era comum, naturalmente, em tablets do Surface, da Microsoft, por exemplo, mas a introdução do trackpad e de um dispositivo como o mouse, não é? No iPad, realmente transformou um pouco mais a utilização. Mas eu acho que é saudável ainda essa distância também. Não consegues naturalmente realizar todas as tarefas, mas também acho que esse não é o intuito do dispositivo. De novo, acho que o Surface vem em grande medida substituir a necessidade de um laptop, porque consegue realizar todas essas funções, e aqui fica a dúvida: o que é um tablet, como estavas a dizer, ter na mesinha de cabeceira e ser útil e funcional para muitas coisas, mas ainda não ser um laptop. E ter um laptop vai depender muito da utilização que cada um individualmente vai dar. Vejo use cases para um e para o outro, mas posso dizer que até agora a experiência que eu estou a ter com o teclado é absolutamente fenomenal. Vejo-me utilizar menos o laptop, vejo utilizar mais o iPad Pro para algumas questões. Acho que o tema do input da caneta é fundamental. Também tenho. E tenho um iPad de 12 polegadas nas notas de reunião, que uso com muita frequência, ou mesmo até para fazer enfim, desenhos ou trabalhar com imagens, porque gosto muito de fotografia, e no Lightroom dá-me jeito de utilizar, por exemplo, Sim, sem dúvida. a caneta. Vejo realmente... começa a ser difícil às vezes decidir, não é, entre estes dispositivos, não é? Mas realmente acabam por ter uma participação e uma utilidade para mim no dia a dia. Ficaria só com o laptop? Não, porque acho que o tátil e a caneta fazem a diferença em determinadas circunstâncias da minha vida, reuniões, uso pessoal. Ficaria só com o iPad? Também não. Acho que há outras questões. Acho que há questões ainda que o iPad não resolve. Okay? Concordo, nesse aspecto concordo plenamente contigo, mas realmente pronto, mais uma vez, e batendo na mesma tecla, para aquele tipo de dispositivo mais intimista, eu acho que o tablet está a conseguir muito mais chegar lá do que, por exemplo, o laptop. Sim. Eu receio que todos estes comentários que a gente tem feito nos últimos podcasts não tarda e, enfim, vamos receber aqui algumas opiniões do público mais geek, não é? Talvez que sejamos todos aqui uns certos Apple fanboys, não é? Acho que é importante deixar essa perspectiva de isenção, não é? Acho que todos aqui, e eu conheço já há bastante tempo, já utilizámos imensos dispositivos e continuamos a utilizar imensa tecnologia diferente. Eu recaí muito para a Apple porque estou numa fase de vida em que acho que a simplicidade e quero que as coisas não me deem problemas e quero que as coisas tenham fiabilidade e gosto da integração que eles me oferecem, mas sei que há obviamente aí outros dispositivos que também oferecem muito valor, não é? Mas este acho que é um ponto que vale a pena aqui referir, que já não somos patrocinados nem pela Apple nem por ninguém, não é? Estamos aqui a falar de experiências individuais. Sim, eu, por exemplo, posso dizer que como dispositivo, como aparelho, eu diria que o Surface, eu tive o Surface 3 ou 4, o Renato teve O meu o era 3, o meu era o 3, 4, sim. não é? Sim, ok. Foi provavelmente o melhor dispositivo de hardware que eu já tive, ou seja, melhor no sentido de uma coisa muito bem concebida, ou seja, está ali uma coisa genial, foi inovadora, era um excelente produto, uma excelente peça de hardware. Aquela capa com o teclado que parecia uma coisinha que ia dar o berro ao fim de meia dúzia de meses. Continua, eu ainda tenho esse Surface, está a minha filha a utilizá-lo. O único problema que tem é que atualmente já não serve para funcionar, porque tem um problema que é conhecido nos Surface, que é o ecrã começa a tremer ao final quando aquece, e portanto já deixou de ter utilidade prática como dispositivo móvel, mas adorei utilizar. Só que tem um problema, que tem o Windows, não é? E o Windows, apesar do Windows 10 já ser uma coisa muito melhor do que foi os sistemas operativos do passado, continua a não estar ao nível do macOS.
mais até pela qualidade, e já falámos nisso noutros episódios, pela qualidade dos developers. Os developers para Mac têm um cuidado que os developers para o Windows não têm. E existe muita coisa que só existe para Mac. Existe uma comunidade muito mais interessante a desenvolver para Mac, isto pelo menos da minha experiência e daquilo que eu vejo. E portanto, adorei a experiência com o Surface, andei ainda uns anos com ele, mas acho que continuo a gostar bastante mais do sistema operativo, acho que é muito mais produtivo. Agora, versus tablet, eu tenho o meu trabalho do dia a dia, eu trabalho de casa, portanto tenho 2 portáteis, um do trabalho e um pessoal, que estão todo o dia aqui na secretária, portanto eles não saem daqui. E portanto eu aqui há um ano e tal mais ou menos, com o iPad Pro, tenho o iPad Pro mais pequeno, ainda da primeira ou segunda geração, já não sei, e é o que eu uso quando faço viagem. Portanto, eu faço muitas apresentações aqui pelo mundo e levo só o iPad. Portanto, arranjei um comandozinho para passar slides, levo o adaptadorzinho para HDMI e pronto, é o que chega. Não preciso de mais para quando estou em viagem, porque andar com um computador atrás, tem que se ligar a uma tomada, não sei o quê, a autonomia da bateria, agora também está um bocadinho melhor, mas ainda assim é sempre mais limitada, mais pesado, mesmo no avião, das 10 horas de avião que tenho com frequência, o iPad cumpre com tudo isso. E eu acho que a principal diferença, que eu acho que vai ser difícil um laptop algum dia atingir, por mais parecido que seja em termos de form factor, é o facto do iPad estar always on. Por isso aquilo, quando se carrega no botão, aquilo está logo ali, está ligado, funciona logo, está sempre disponível. E do laptop tens um processo de entrada, de login, de não sei o quê, de abrir à procura da aplicação e tal. É um processo um bocadinho diferente. E há outra coisa que, por exemplo, agarrando no tema do Surface, que é, epá, aliás, tu viste como é que eu era fanboy do próprio Surface quando eu o utilizava e tudo. Sim. Uma das coisas, pá, que parece trivial e até mesmo a roçar no estúpido, é o facto de ter um dispositivo na mão que não me aquece e que não tem ventoinha. Pá, eu poder, por exemplo, estar na cama com ele, ele não me está a aquecer, não está a acordar, por exemplo, a Teresa nem nada, e pronto, e estou completamente à vontade, porque em termos de conforto também é outro na utilização do dispositivo, lá está, quando interagindo, especialmente a nível de toque. Sim. Sem dúvida, este é um assunto divisório, não é? Ou seja, eu vejo várias discussões, aliás, com vários amigos que têm essas discussões de tecnologia, e tem sempre a quem prefira a Microsoft, a quem prefira a Apple, a quem prefira, enfim, as mais diversas plataformas aí disponíveis no mercado, mas eu sinto realmente que, assim, pela experiência que tenho tido, não é? E já fui também Windows, um utilizador bastante intensivo. Por acaso nunca tive nenhum Surface. Quando o Surface surgiu, eu já tinha investido alguma coisa na plataforma do macOS, já estava inserido no mundo da Apple. E é aquilo que tu dizias, Ricardo, ou seja, pela nossa experiência e pelo background, e vocês os dois até têm uma experiência muito mais técnica do que eu e já certamente passaram por uma convivência com diferentes tipos de plataformas e sentem como eu essa diferença, que não tive tão exposto às vezes a isso, não é? Realmente acho que a Apple tem oferecido essa simplicidade, e a componente de user-friendly e mesmo o seamless experience, não é? Que se fala muito do seamless experience, que é verdadeiro, que é não teres o aborrecimento, a chatice, a necessidade de reinstalação, os erros, ou como tu estavas a dizer há pouco, até os problemas técnicos que eventualmente podem surgir, como mencionaste no problema do Surface, não é? Mas a Apple ainda passou aí por uma fase meio muito feia, ambígua em relação aos Mac, ou seja, Sem dúvida, e continua a passar.
ficou-se a pensar que poderia não haver ali uma grande continuidade do ponto de vista de Mac, mas acho que agora Sim, provou sim. que voltou a fazer um investimento grande com os lançamentos dos Mac Pros e com os novos MacBook Pros e tudo isso. Está a voltar ao caminho que era. Sem dúvida, e a única coisa que a crítica que é generalizada é o preço, não é? O preço e as questões, por exemplo, como estamos a estar a falar agora, das rodas que saíram de $800, não é? Sim, essa é a parte ridícula, mas do ponto de vista Exato, de equipamento, eu não acho que seja caro. Eu dei 1.000 euros, se não estou em erro, pelo meu MacBook Air em 2012 e ele continua aqui. Esse é o ponto. E se calhar Exatamente. se eu quiser vender, ainda o vendo aí por uns 400 euros. É verdade, é verdade. Esse é o ponto. Eu acho que a durabilidade dos equipamentos é fantástica. Eu tive algumas chatices, não são isentos de não ter problemas, não é? Claro. No meu MacBook Pro, por exemplo, tive problemas com o teclado, não é? Lançaram aquele teclado que não funcionou, tanto é que eles estão, inclusive, a sair desse formato, não, e as teclas deixaram de funcionar, era o H, o T, não funcionavam, que eram teclas que eu aparentemente devia carregar com maior frequência. Mas a verdade é que os equipamentos têm uma durabilidade incrível e uma usabilidade fantástica. E pronto. Bom, vamos passar aqui para outro tema. Já estamos aqui a consumir algum tempo. David, querias falar aí de um site de apoio para aqueles projetos, como tu já referiste aí em alguns episódios, de desenvolvimento, de projetos de ideias, pôr em prática ideias, que é o Fiverr. Exato. Sim, vou desenvolver um pouco mais. Acaba por ser ligado com a tecnologia, mas de alguma forma conectado com o primeiro tema que eu trouxe aqui do Shopify, não é? E isto tem muitas vezes, às vezes, com as capacidades individuais de cada pessoa, não é? Ou seja, acho que estas plataformas, que obviamente a tecnologia veio trazer a possibilidade de nós podermos as utilizar e ter acesso a serviços de uma forma muito mais conveniente e muito mais fácil. O Fiverr e outras plataformas similares acho que podem ser muito interessantes também para quem está na área da tecnologia, mas que não tenha competências em determinados assuntos e precise de alguma ajuda, não é? Isto é válido, por exemplo, em cenários de uma pessoa está a iniciar a sua startup, a iniciar o seu projeto online, a sua loja de e-commerce, por exemplo, em Shopify, não tem competências em social media, não tem competências em design gráfico, não tem competências em produção de conteúdo para o site, que são coisas que são fundamentais. E casando com esse tema que eu trouxe do Shopify, acho que estas plataformas, como o Fiverr, são fundamentais para que uma pessoa possa contratar freelancers, não é? Basicamente, que estão neste site, para poder desenvolver esse tipo de conteúdos e de serviços que são fundamentais e que não temos nativamente. Mas, além disso, também acho que é importante no mundo de tecnologia, para quem está a querer montar, desenvolver aplicativos ou está a querer, enfim, fazer algum projeto nessa área, que pode, de alguma forma, terceirizar esses desenvolvimentos com freelancers também. Então, acho que o Fiverr aporta realmente, nesta área de tecnologia, capacidades às pessoas, e as pessoas podem montar operações de uma maneira muito, muito fácil, buscando recursos não full-time, e este é o ponto, ou esporádicos, em que ela pode buscar competências que, de uma outra forma, antigamente tínhamos que contratar uma pessoa ou ter ela full-time na empresa para desenvolver múltiplas funções para valer a pena, não é? E assim eu posso simplesmente contratar de uma maneira muito simples, por interação do site, não é? Interação no Fiverr ou em plataformas similares. E pronto, ir buscar tudo aquilo que eu nativamente não consigo desenvolver com as minhas capacidades, não é? Eu não sei se algum de vocês já teve experiências, se já trabalharam com algum site similar e se vêem alguma utilidade para o vosso dia-a-dia de uma oferta destas. Assim, eu nunca utilizei, já conheço
o Fiverr, há outros concorrentes globais. Tenho até um amigo que está a tentar desenvolver uma plataforma dessas também aqui mais local. E é uma área muito interessante de colocar freelancers com capacidades à disposição de outras pessoas. Eu não o fiz porque não sei, porque não calhou ainda, mas eu diria que é algo que de facto pode ser bastante útil. Mas eu queria referir aqui era outra perspectiva. Para qualquer pessoa também pode ser uma oportunidade de ter aqui algum revenue extra Justamente. para conseguir ganhar aqui, pôr à disposição por umas horas por dia que tenha disponível, ou pôr à disposição o fim de semana para fazer trabalhos e receber algum dinheiro para isso. Justamente, esse era o ponto na sequência do que eu ia trazer, era esse outro lado da moeda, a possibilidade das pessoas poderem, e voltando a referir, não é? Não podemos continuar a ignorar também o tema que corre aqui em paralelo do Covid ainda, não é? Embora estejamos aqui, pelo menos em Portugal, numa situação não é? de saída de quarentena, de tentar regressar aqui a uma certa normalidade, não é? Respeitando aí todas as distâncias sociais. Nós estamos a gravar isto alguns em maio, portanto... Justamente. Ainda estamos nessa fase. Nessa fase, exato. E pode ser realmente, em qualquer momento da jornada da vida da pessoa, no momento onde ela está, todas aquelas capacidades e talentos que a pessoa tem, naturalmente, seja na área de design, seja na área do desenvolvimento de software e de programação, seja na área de edição de fotografias, Photoshop e coisas mais avançadas, ou mesmo produção de conteúdo, apoio jurídico. O Fiverr realmente e os concorrentes do Fiverr oferecem aqui essa possibilidade da pessoa poder fazer os seus anúncios e começar a gerar, obviamente, dinheiro, não é? Numa situação em que ela se veja desempregada ou numa situação em que ela quer fazer. Hoje é muito comum ouvir o side hustle, não é? No final do dia, ter uma outra atividade paralela à atividade principal, onde ela pode ter gerar mais alguma receita para si mesmo, não é? Então, eu acho que tem estes dois lados das moedas, não só o ângulo de procurar os recursos naquilo que nós não temos as competências, não é? Mas também podermos dispor as nossas competências ao serviço de outros, não é? E ser pagos por isso. Então, acho que esse tipo de plataformas vale a pena mencionar e trazê-las para aqui, para este fórum também, porque muitas das vezes dentro desta comunidade existe muita iniciativa, não é? E muito gente com talento, e que às vezes pode não ter percepção ou conhecimento ou de como fazer ou como é que dar o próximo passo, seja gerar mais receita ou mesmo desenvolver uma ideia de negócio, e que estas plataformas lhes permitem, obviamente, enfim, tornar isso uma realidade. Sim. Renato, vais colocar lá à disposição do Fiverr as tuas skills de pintor? Olha que isso até podia ser uma boa ideia, mas para fazer em casa para entregar é um bocado mais difícil. Uma nota curiosa e cómica: tem pessoas literalmente no Fiverr que, por exemplo, tiram uma fotografia numa localização que tu quiseres, não é? Com uma determinada inscrição ou nome, e são pagas por isso, e tem pessoas a fazer dinheiro com isto no Fiverr, que são coisas que para mim me surpreendem e me espanta, mas há sempre, hoje em dia, as ideias mais mirabolantes acabam por até gerar dinheiro. Estás quase a entrar na lógica do babysit de cães. Do babysit cães, exatamente. Sim. Mas sim. Ou então aqui, como o âmbito agora aqui deste tema do Covid, o babysitter digital, que é conseguirem ocupar as crianças em frente ao computador. Olha, mera curiosidade, falaste no tópico Covid, assim, deve haver alguém no Fiverr a monetizar o tema do Covid de alguma maneira. Então está aqui a primeira. Há vários, ok? Para vos dizer, a lista até é longa, mas a primeira que me sai é alguém, agora numa nota de cómico com esta situação: I will create COVID-19 or coronavirus business presentation.
Ok. E sabes que uma coisa muito interessante que alguns dos grandes players têm estado a fazer, agora desviando aqui um bocadinho desse tema, tanto a Google, Yahoo, eBay e Uhum. a Amazon, eles não permitem, por exemplo, colocares à venda produtos relacionados com o Covid, ou seja, para não haver um aproveitamento Uhum. de financeiro de algumas necessidades. Por exemplo, máscaras, não é possível tu colocares à venda na Amazon. Acho que o Tem que ângulo, ser- até esclarecendo nesse ponto, o ângulo que ela está aqui a explorar é anúncios de corporações para o mercado, ou seja, ela Sim, sim, basicamente é sim, uma sim. produtora de conteúdo, não é? E ela produz, obviamente, esses anúncios comunicados oficiais das organizações para os seus clientes, para os seus funcionários, para o mercado, não é? Tem outra aqui, por exemplo, que Sim, eu estou a sim, ver não agora. era, não estava a dizer que ele estivesse a fazer um aproveitamento. Era Sim, mais sim, só sim. porque me lembrei que isso também foi uma boa medida que foi tomada aí por causa de alguns aproveitamentos quando começou aí a aparecer o álcool gel Uhum. a Ok. custar o preço de um barca velha. Andou aí essa maluqueira. Curiosidade, só para ver a extensão de oferta está aqui, só mais uma nota cómica, está aqui uma pessoa que diz que durante o Covid-19 que ela ensina as pessoas a cortar o seu próprio cabelo. Portanto, está aqui alguém, uma lição. Olha, Isso, isso é algo que eu estou a isso eu precisar. confesso que dava jeito, porque ainda Estás a ver? há coisa de alguns dias que cortei o cabelo ao miúdo e não se pode dizer que tinha ficado perfeito. Então, por Assim, 4, a por minha alcunha. 4,86 Não, por não. 4,86 podes saber como cortar o cabelo a ti mesmo. A minha alcunha, que eu estou mais ou menos a dar aqui neste caso, é um bocado tipo à la Peaky Blender, para ter uma ideia. Ok, ok. Eu disse à minha filha mais nova que cortava a franja, ela disse nem pensar. Portanto, a confiança é que a Muito última bem. vez a bem cortou-me e ficou todo torto. Portanto, esquece. Lá está. Há alguém que percebeu que era uma situação, um problema num momento em que estamos todos a viver Exatamente. e criou aqui uma oportunidade de Uma poder oportunidade explicar de às pessoas negócio. como é que podem cortar o cabelo, exatamente. Exatamente. Bom, então vamos passar para o terceiro tema deste episódio. E eu queria falar sobre uma questão que é bastante importante para toda a gente que está neste mundo online e cada vez é mais importante, é a questão da segurança relativamente a passwords. Eu já aderi a este conceito de ter um gestor de passwords, que é isso que vos vou falar, já há muito tempo, já tenho alguns anos que uso e eu tenho usado sempre o mesmo, este o One Password. O One Password é um conceito muito simples, ou seja, como o próprio nome indica, só temos que fixar uma password, que é a do One Password, e depois a partir daí ele vai começar a facilitar-nos todo o processo da gestão das passwords. E porquê é que eu comecei com o One Password e porque é que escolhi logo à partida, na altura, como tinha um Mac pessoal, mas no trabalho tinha o Windows, era aquele que tinha dispositivos para todos, ou seja, funcionava em Windows, em Mac e tudo isso. As aplicações para o iOS na altura não eram brilhantes, mas com o tempo evoluíram bastante e agora já com a Apple a permitir o acesso às passwords que não tenha que ser da própria Apple. Isso também facilitou e a integração funciona perfeitamente. Portanto, o que é aqui crítico neste ponto? É que, em primeiro lugar, criar uma password diferente para qualquer conta que nós tenhamos online. Não há nada que aconteça com mais frequência neste momento do que haver um tipo qualquer que entra num sistema, rouba os users e passwords de um lado dali e depois vai começar a testá-los nos outros sites todos. E portanto nós podemos correr o risco de ter a nossa conta do Spotify hackada, não sei se foi, portanto não estou aqui a dar nenhuma a dizer que o Spotify teve as contas hackadas, não estou agora a recordar nenhum que tenha tido.
assim de cor, mas se imaginemos que as contas do Spotify foram hackadas e alguém que usa o mesmo user e a mesma password no Spotify e na conta da Apple, por exemplo, pode ter a conta da Apple lá colocada. Ou, por exemplo, pior, se for a conta do PayPal. A conta do PayPal entra com o mesmo user e com a mesma password. A pessoa com aquele user e com aquela password vai testar nos outros diversos sítios. E, portanto, é fundamental que as passwords sejam diferentes em todo lado. Segundo ponto e segunda recomendação, usar o Two-Factor Authentication sempre que possível. O OnePassword também consegue gerir Two-Factor Authentication, consegue também emitir. Two-Factor Authentication significa que eu ponho o user, ponho a password e ele depois vai-me gerar um código diferente a cada X segundos que eu tenho que ir buscar a um outro dispositivo que tenha comigo, pode ser o telefone ou também pode ser no computador, ou às vezes até há quem tenha mesmo dispositivos físicos, para colocar esse código que é temporário, ou seja, se a pessoa não tiver acesso a esse segundo dispositivo, nunca vai conseguir entrar naquela conta. Isto é fundamental para contas onde estejam guardados dados como os dos cartões de crédito, onde haja pagamentos, coisas bancárias, tudo o que tiver dois fatores de segurança de autenticação é o ideal colocar. Apesar de, e quero-vos dizer com toda a sinceridade, que nada disto é infalível. Atenção, não podemos ter todos estes níveis de segurança e no final ainda sermos afetados. Mas quanto mais dificuldade nós colocarmos, desde que isso também não atrapalhe profundamente a nossa vida, acho que é benéfico e é muito mais seguro para o nosso dia a dia. Portanto, o OnePassword tem extensões para os diversos browsers e o processo é muito simples. Eu entro num site que tenha uma página de login e uma password. Quando eu faço login, ele aparece-me um ecrã e ele posso dizer que vou lá ao botão da extensão e ele preenche-me automaticamente o user e a password e faz-me o login. Ou seja, eu não tenho que saber de cor, ele vai lá, identifica o site onde estamos e coloca esse processo. Portanto, aqui é espetacular, tem mais umas outras funcionalidades associadas a poder ter notas seguras. Eu posso, por exemplo, ter uma fotografia do meu cartão de crédito no OnePassword, posso ter uma fotografia do meu cartão da chave da matriz do banco, também posso lá ter guardado. Posso ter informação que eu não quero pô-la assim em qualquer lado, sei lá, informação sobre contas bancárias que não sejam só os PINs e essas coisas. Portanto, há muita informação que pode ser lá armazenada. Funciona em modelo de subscrição. Mais uma vez, também só para realçar aqui, nada disto é patrocinado. Estamos a falar de coisas que nós utilizamos e gostamos de utilizar, e é algo que tem um modelo de subscrição que permite o uso individual, ou também tem um modelo de família, que é para onde eu agora vou caminhar muito em breve, porque vou querer também começar a pôr a minha filha também, pelo menos a mais velha, a ter as suas próprias passwords guardadas de forma segura e todas diferentes para cada uma dessas áreas. E não sei se sei que o Renato já experimentou ou ainda utiliza. David, não tenho a certeza se já utiliza o OnePassword ou algo similar. Sim, por acaso utilizo, sim. Confesso que tenho utilizado cada vez menos, porque tenho utilizado essa funcionalidade que o Safari já tem também de uma forma incorporada, não é? Não com toda a assistenciabilidade que o OnePassword tem e todas as funcionalidades que tem, mas já me permite fazer alguma gestão de passwords e também a criação de passwords seguras, não é? E a memorização dessas passwords. O meu problema com o da Apple é que eu utilizo muito o Chrome e utilizo muito Exato. Firefox. Há uma dependência. Exatamente. O meu caminho, por acaso, até foi o inverso, que eu antes utilizava muito o Keychain, antes de conhecer, neste caso, por exemplo, o OnePassword, e é mesmo isso, tu vais tendo tanto dispositivo espalhado tanto por aí, e obviamente nem tudo é Apple e nem tudo está integrado dentro desse ecossistema, que nesse aspecto facilita.
Eu posso partilhar, por exemplo, também que a nível de experiência, por exemplo, o OnePassword já me avisou até mais do que uma vez, e uma, por exemplo, até foi mesmo do próprio Facebook, neste caso o Messenger, aliás, de roubo de passwords. Ou seja, eles, como têm aquele aviso de os sites onde nós estamos subscritos, eles estão sempre também a verificar onde existe conhecimento de aviso de algum tipo de security breach, e mal se entra na aplicação, um banner vermelho gigantesco diz: atenção, muda já. Quase que se entra em pânico, quase que parece que vem tipo, sei lá, as autoridades atrás de nós, mas realmente é uma ferramenta muito importante porque eu não sei, vocês não sei qual é que será o número, mas eu, para mim, se eu for para tirar, sei lá, estou a registrar para aí 200 coisas, pelo menos. É impossível uma pessoa rastrear isso tudo e não há menor das hipóteses. Então, realmente, é uma ferramenta que ajuda muito a estar em cima. Sem dúvida. Eu acho que isso é daquelas coisas que é as primeiras coisas. Já é a primeira coisa que eu instalo quando meto um computador novo é o OnePassword. E depois, isso tem uma vantagem também interessante com a subscrição. Eles passaram também a ter um site online onde nós podemos aceder e tem lá essas passwords. Podemos ter ou não lá guardado, ou seja, eu por acaso não tenho isso ativo, mas pode-se ter isso ativo e as passwords então passam a estar guardadas de uma forma um bocadinho mais expostas, mas também é útil que eu estou a chegar com um computador que não é o meu e posso na mesma usufruir do OnePassword sem ter que instalar lá nada e ter acesso na mesma às passwords que vou precisar. E não termos que ir ao telefone e procurar e depois andar a copiar, porque eu tenho às vezes passwords com 30 caracteres que são daqueles todos esquisitos, portanto não dá jeito nenhum para andar a copiar aquilo de um lado para o outro. E, portanto, recomendo, se vocês utilizam a mesma password para todo o lado, eu vou-vos pedir para pararem já, façam pause, vão procurar qualquer gestor de passwords que seja e comecem a mudá-los hoje. Não é amanhã, é hoje. Portanto, isso é fundamental. Sem dúvida, concordo plenamente. Acho que a segurança online é novo. No episódio anterior falámos um pouco sobre isso também, e é fundamental que as pessoas tenham essa consciência, não é? Que cada vez mais partilhamos os nossos dados online, cada vez mais empresas têm acesso às nossas informações, e que esses ataques e essas falhas de segurança são comuns e que acontecem, e que nós temos de ter consciência disso. Eu já não uso a mesma password faz muito tempo também, por essa consciência, não só porque eu também trabalhei numa empresa de segurança informática antes de estar na empresa com a qual trabalhamos, não é? Temos colaboração. Então, já há bastantes anos que eu tenho a consciência que realmente a segurança informática é um tópico, e a segurança online é um tópico realmente importantíssimo. Muito embora a minha decisão, lá está, é que não tenho outras máquinas, aqui foi uma questão de poupança, não é? De subscrição. Não é barato. Exato, não é barato. foi uma questão de poupança, onde é que eu podia também, de alguma forma, reduzir as minhas subscrições, e certamente todos aqui nós pensamos também sobre isso, não é nossa simplesmente estarmos a ativar subscrições uma atrás das outras, é aquilo que faz sentido. Eu não utilizo mais nenhum dispositivo que não seja Apple, portanto a gestão da Apple para mim ainda funciona. No meu caso permite-me poupar esse valor dessa subscrição, não é? E pronto. Sim, eu entendo isso perfeitamente. O meu único problema é que se o Safari pudesse ser o browser que eu utilizasse para todas as circunstâncias. Não, isso é verdade. Mas o problema é que isso é verdade. Há circunstâncias onde eu também preciso do Chrome, porque, enfim, o Safari não tem essa... não trabalha com determinada aplicação, por exemplo. E isso acontece do ponto de vista de uso corporativo também, não é? Aplicações que com o Safari não é o browser ideal. O exemplo foi quando estávamos
a aplicação com que nós estávamos a gravar o podcast anterior não funciona no Safari. Pois não. E aí sim, pronto, torna-se para mim um aborrecimento. Eu acho que na mobilidade eu não sinto tanto isso, seja pelo uso aplicativo ou seja pelo... Enfim, navegação web que faço na mobilidade não é tão nestas aplicações mais complexas, não é? Eu sinto mais essa questão quando eu entro no laptop. Mas é um tema importante, sem dúvida alguma. E pronto, este era o terceiro tema deste episódio. Queria agradecer aqueles que aguentaram esta quase uma hora de conversa e pedir-vos mais uma vez, estamos aqui no arranque, para conseguirmos chegar aqui a mais gente, para partilharem com quem acharem que tem algum interesse nestas áreas de tecnologia e falarmos aqui em português. Há muitos podcasts muito bons sobre tecnologia, muito poucos são em português e portanto queríamos dar aqui esta nossa contribuição. Podem subscrevê-los nos locais habituais dos podcasts, onde vocês consomem normalmente os podcasts, está disponível e portanto se subscreverem também nos dão aqui alguma ajuda. David e Renato, algumas notas finais? Não, por acaso não e sim. Estava-me agora a lembrar do tema do Fever, por causa do corte de cabelo. Podia lançar um desafio a algum developer que estivesse interessado, que podia ser interessante desenvolver-se uma espécie de romba para termos em casa para cortar o cabelo. Isso era capaz de vender. Isso era capaz de vender. Sim, é só escolher uma questão, escolher o penteado e pronto, e a partir daí. É um pouco como aquele frigorífico da Samsung frigorífico não, é aquele roupeiro da Samsung que passa a ferro. Pronto, seria assim um bocadinho nessa lógica. Um capacete. Por exemplo. Parece-me bem. Não, aproveito para reiterar mais uma vez que ficamos à vossa disposição aqui. De novo, nestes primeiros episódios temos trazido um pouco o conteúdo dentro da linha das ideias que nos vão surgindo ou temas que nós temos contacto durante a semana, mas que aqueles que nos estão a ouvir, não só como o Ricardo disse, partilhem, mas também não deixem de nos comentar, a trazer os vossos comentários, como é que a gente poderia melhorar o podcast e, eventualmente, trazer também assuntos que nós poderíamos discutir aqui em conjunto ou falar sobre esse assunto de uma forma mais profunda, com a experiência e o background que a gente também tem nesta área. Então, acho que era a nota final que eu teria aqui para dar. Bem, muito obrigado, então, e até ao próximo episódio. Não percam então o próximo episódio, o episódio número 4, onde o Renato nos vai falar sobre como melhorar a qualidade do som que ouvimos através da utilização de DACs. O David vai nos falar sobre aplicações de e-mail, em particular a sua preferida, o Spark, e eu vou-vos falar de algo fundamental para a vida digital de hoje em dia, mas também um assunto que normalmente é considerado muito chato: backups. Não percam então o próximo episódio e até lá!